Bom, 4 horas da tarde de hoje chegou a Bruxelas em mais uma viagem para o exterior. O presidente do Brasil acompanhado de sua janja. É uma reunião entre a CELAC, que são os países latino-americanos e do Caribe, uma organização fundada pelo Hugo Chávez, e a União Europeia. Acho que Cuba, Nicarágua e Venezuela não vão estar lá. E fico na expectativa de que a União Europeia faça mais um comunicado, mais uma decisão contra ditaduras, né, nesse encontro. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tem a notícia de que Jean Willis agora é integrante do gabinete de assessoria do presidente Lula, Secretaria de Comunicação. Ele chegou a postar o seguinte, dizendo que vai fazer coisas muito boas lá. Ele disse, elogiou muito Janja e depois disse que ela, eu, Pimenta e Lula, nessa ordem, vamos fazer muita coisa boa juntos. Bom, o presidente Lula já anunciou, assim, surpreendeu o Ministério, dizendo que, após o fiasco da picanha de 4 rodas, né, daquele negócio do carro popular, que começou e já acabou e não esvaziou os pátios das montadoras, a montadora continua com problema, agora falou em eletrodoméstico. Ou seja, ele não está se dando conta que o povo já está endividado, vai se endividar mais ainda comprando, sendo estimulado a renovar os eletrodomésticos. Aí tem mais, ele vai renovar 186 milhões de residências no Brasil. Segundo o IBGE, no último censo, o Brasil tem 72 milhões de residências. Aí a gente lembra aquela conversa dele com blogueiros apoiadores, que ele conta que pode chutar qualquer número, que ele impressionava os franceses, chutando 30 milhões de crianças na rua, 25 milhões de crianças na rua, aí foi interrompido pelo Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba, ex-governador do Paraná. Disse, mas Lula, se tiver 25 milhões de crianças abandonadas na rua, a gente não pode nem andar. Ele disse, não faz mal, a gente chuta e o pessoal acredita. Ele confessou isso. Bom, gente, agora outros assuntos da maior importância. Ministro Luiz Roberto Barroso, será que vai ser mesmo presidente do Supremo a partir de outubro? Depois de tudo que fez, de tudo que disse? Ele agora confessou ato falho, empolgação, né? Imagina empolgação, eu anotei aqui, né, as características de um juiz: sobriedade, moderação, reserva, comedimento. Né? Ele, uma semana depois de ter dito em Porto Alegre que o judiciário virou poder político, isto é, usurpando poderes do legislativo, que é o poder político, ele disse, derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Ele estava num foro da UNE, ou seja, do PCdoB, tanto que estava lá deputado Orlando Silva, o ex-PCdoB, ministro da Justiça. Né? Aí a gente pergunta, nós quem? Ele, nós, é eu e outros. Né? É aquele que fala e outros. Nós quem? Nós quem? Nós, o PCdoB, eu e o PCdoB, eu e o TSE, afinal o TSE proibiu o Bolsonaro de dizer que que o Lula é amigo do Ortega e amigo do Maduro, e Lula confirma que é amigo, que Lula é a favor do aborto, e Lula confirma, mandou o Brasil entrar de novo naquela história do aborto. Né? Será que é ele o Supremo? Nós quem? O Supremo fez uma nota dizendo, piorou a situação, né, dizendo que se referia ao voto popular. Uau, pior ainda. Mas ele, por sua vez, disse que não, que ele queria se referir ao extremismo golpista. Quer dizer, bolsonarismo é sinônimo para ele de extremismo golpista. Foi um... Então,
Resta saber, ele vai ser presidente do Supremo? Ele vai continuar no Supremo? É a pergunta que se faz, né? Porque, qual é o problema? Eu não estou fazendo nenhuma pregação, apenas uma questão prática. Se ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo, ele está impedido de votar e de presidir qualquer julgamento que diga respeito a algo bolsonarista. E tendo sido numa reunião do PCdoB ou UNE, que são sinônimos há anos, também está impedido de julgar coisas assim que se envolva esse partido político. E de presidir a reunião. Por isso é complicado na prática. Né? Tornou complicado. Bom, eu vejo até um editorial do Estadão muito forte. Né? Eu não vou nem falar em outras coisas de linguagem que não tem nada a ver com o ministro do Supremo, ou entrevistas, manifestações, que são muitas, né? Mas, mudando de assunto, você viu na televisão, no noticiário, aquela reunião histórica, marcante, de quinta-feira, na Comissão de Segurança Pública do Senado? Que coisa incrível. Eu imagino que os embaixadores já mandaram para os seus governos tudo que ouviram lá naquela reunião. Aliás, a reunião toda durou horas. Está lá no site do Senado. Embaixador que ainda não viu, pode ir lá ver. Né? Acho que os embaixadores têm atenção especial, porque eles têm que informar a respeito da situação de um país. Um país que está discutindo presos políticos numa comissão do Senado é algo que interessa. Né? E foi, ao mesmo tempo, situação de presos, direitos humanos aplicados a presos. Né? A gente fica estarrecido ao perceber a omissão da mídia e da OAB, por exemplo. O depoimento daquela senhora Gabriela Fernanda Ritter, presidente da Associação dos Familiares dos Presos, de uma advogada cearense, advogada de preso também, não tem acesso aos autos, não tem individualização, não tem comprovação de flagrante, não tem provas, né, evidentes. É tudo por grupo, né? Numa jurisdição que não é a primeira instância, já é a última, não tem nem chance de recurso. Né? Coisas incríveis, estarrecedoras. Eu aproveitei o fim de semana para ver tudo. Meu Deus do céu, é assustador. Assustador. Né? O tipo da prisão, né, foram enganados, entrados nos ônibus. Eu vi uma semelhança muito grande com a Alemanha de Hitler, a União Soviética de Stalin, né, a atual Coreia do Norte. Meu Deus, isso está aqui. Né? É assustador, é assustador. Estava lá um juiz, um ex-desembargador, Sebastião Coelho, aquele que se aposentou um pouquinho antes da hora, e ele contou ele que os juízes de carreira estão envergonhados com o judiciário brasileiro. Né? E que não pode, por exemplo, haver uma mão lava a outra em que senadores julgam o ministro do Supremo e ministros do Supremo julgam os senadores. Aí não resolve nada. Outra coisa que ele destacou é a imperialidade. Parecem imperadores o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eles são donos da agenda e, sendo donos da agenda, eles comandam o plenário inteiro. Né? Ficam 80 senadores à mercê de um e 512 deputados à mercê de um. O que vamos votar hoje ou o que não vamos. Eles decidem o que vamos votar e o que não vamos votar. Como a gente viu agora na própria reforma tributária, as correrias para o presidente da Câmara e para um cruzeiro no Caribe. Né? Bom, meu Deus do céu. Só para encerrar, né? As palavras são fortes, elas têm significado. Eu não sabia, eu vi no jornal hoje de manhã que o nome do Ministério de Marina Silva é Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. O que significa que mudança do clima não faz parte do meio ambiente. Tem que separar. A mesma coisa que é proibido
fumar dentro do avião, inclusive nos banheiros, porque o banheiro fica na asa, né? Ministra de mudança do clima. É muita arrogância de nós humanos. Quem é ministro do clima é o Sol, né? O Sol que manda lá do El Niño. Mais explosão no solo ou menos, esquenta 1 grau ou 2 a água do oceano e provoca mudanças climáticas. Meio ambiente e mudanças do clima, ou seja, o clima não faz parte do meio ambiente, porque tem que pôr uma conjunção aditiva. Meu Deus. Então é isso, minha gente. Já temos aí 24 governadores com a escola cívico-militar, mantendo e ampliando. Inclusive, eu fico muito agradecido ao governador Marcos Rocha, dizendo que decidiu se manifestar no Instagram pela primeira vez, porque eu tinha lembrado aqui que eu tinha certeza de que ele não ia concordar com o fechamento de escola cívico-militar, pelo contrário, ele está aumentando. E eu fico muito feliz que a escola que eu ajudei o prefeito a conseguir na minha cidade, a escola de Naneri, que é o nome de uma maestrina que trabalhava com minha tia pianista, a escola continua. De Brasília, Alexandre Garcia.